Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso do Seminário Maior São Pio X e acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho que anima também a nossa vida cristã, nossa caminhada. Acolho todos vocês também que nos acompanham nas nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal, você que acompanha a gente de São Luís, do Mato Grosso do Sul, do Amazonas, enfim, vários estados que estão aí retransmitindo nossa TV Nazaré. Deus abençoe você e a sua família. Hoje nós contamos com a presença, então, do nosso programa Vida Consagrada de hoje, de um religioso, também pertencente ao Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador, né, os padres e irmãos e também as irmãs salvistas, né? Atualmente ele está em nossa Arquidiocese de Belém, mas já está se despedindo, né, Frater? Já está se despedindo. Final. Nós estamos então com a presença do Frater Felipe Miranda. Estará contando então para a gente um pouquinho da sua história vocacional, do seu processo de conversão. Frater Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa Vida Consagrada. Grande alegria para nós recebê-lo aqui e também conhecer um pouquinho da sua história de vida, do seu processo de conversão e também o seu chamado vocacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, então a gente começa então a nossa conversa, né, do começo, né? Se apresente então para a gente, o pessoal de casa que está acompanhando, quem é então o Frater Felipe, de onde é que ele vem, quais são as suas origens? Conte para a gente, Frater. Então é uma alegria poder estar aqui, né, partilhando com todos vocês que nos acompanham. Um pouco da minha trajetória de vida, daquilo que Deus fez, né, daquilo que Deus operou e continua operando na minha história. Eu sou, né, Felipe, me chamo Frater Felipe. Eu nasci numa cidade chamada Mantenópolis, no Espírito Santo, que é bem na divisa do estado com Minas Gerais, né? Divisa do Espírito Santo com Minas. Tenho 29 anos e o meu pai, ele é natural de Minas Gerais. Minha mãe nasceu no interior de São Paulo, divisa com o Paraná, uma cidade chamada Itaguaí. E ambos foram para a capital, para São Paulo, para trabalhar e ali se conheceram. Então, se casaram, né, tiveram a primeira filha, minha irmã mais velha, e depois retornaram para Minas Gerais. Ali o meu pai adquiriu um sítiozinho na divisa, exatamente na divisa, né? A cerca dele é a divisa de estado. Então, olha só. O sítio ficava no Espírito Santo e o outro já era Minas Gerais. Por isso que eu tenho um amor aí pelos dois estados, né? E ali eu nasci, né, cresci naquela realidade rural, um período bem difícil financeiramente falando. Até hoje não é uma estrada, não tem pavimentação. Então assim, os meus pais procuraram, né, até hoje são um exemplo, testemunho disso, mas eles procuraram investir muito na nossa educação, tanto a educação acadêmica, né, os estudos, mas também toda a parte de espiritualidade. Então principalmente a minha mãe. Ela é de origem de família italiana, sempre muito piedosa, muito católica. Então, desde criança, ela nos ensinou o terço, né, as orações. E para a missa também. E para a missa. Por ser zona rural, e na época nós não tínhamos nenhuma condução, malemar uma bicicletinha velha, né, que só cabem dois. Então, a frequência de missas era pequena, infelizmente. Não por falta de desejo deles, mas por não ter mesmo condições. Uhum. Mas sempre pela rádio, né, pela TV, isso eu lembro, né, sempre minha mãe acompanhando. E quando dava, a gente ia até a vila para poder participar da missa também. Mas a espiritualidade, a fé, ela manteve daquilo que ela recebeu dos pais dela e transmitiu para a gente. Como eu disse, foi um período que não foi fácil. Financeiramente falando, a gente tinha que caminhar uns 5 quilômetros para poder ir até a escola, então íamos ou de bicicleta, tinha períodos que tinham ônibus, mas mesmo assim era só até a metade do caminho. Mas caminhamos, né, os nossos pais sempre com essa esperança de um futuro melhor, então por isso até de investir na nossa educação, porque hoje eu vejo que aquilo que eles sofreram, eles fizeram o máximo para que a gente não passasse depois, né? Pelas mesmas situações. Vocês eram só 2 irmãos? Não, nós somos 3 irmãos. Na verdade somos 4, um faleceu ainda na gestação, e eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, eu sou o do meio. Minha mãe, logo na segunda gestação, o médico já disse que ela não poderia ter mais filhos. Ela teve mais 2. Nossa. Todos aí com muita dificuldade, mas com muita fé em Deus, a gestação foi conduzida e o parto, o nascimento, foi a mão de Deus já desde o princípio, né?
E aí, dando sequência, né, depois desse período, mais ou menos com 12 anos de idade, o meu pai, ele foi para os Estados Unidos como imigrante, então ficou um tempo lá trabalhando, buscando também uma condição melhor para nós. Você tinha 12 anos ali? 12 anos, isso. E aí nós nos mudamos para Minas Gerais, próximo à casa dos meus avós paternos, né? Ali eu dei sequência aos meus estudos, já era mais próximo da igreja, então nós já íamos com muito mais frequência à missa, juntamente até com a minha avó paterna, que também é muito católica. E foi o período em que eu fiz a primeira Eucaristia, terminei os meus estudos, né, o ensino médio, e no ano de 2010, né, final de 2009 para 2010, eu consegui uma bolsa de estudos e eu fui estudar no Espírito Santo, fui fazer faculdade. Então, meu pai retornou nesse ano, eu tive ali novamente um contato com ele, né, porque querendo ou não foram 5 anos fora, então foi bem complicado nesse sentido, mas aí já tive que sair. Então, nessa época, assim, o que o senhor sonhava? Você tinha algum projeto, assim, um sonho pessoal que o senhor queria realizar, né, algum ideal que o senhor guardava no coração, assim, de não, eu quero isso para a minha vida? Sim. Então, havia, até em cima daquilo que era o projeto, né, dos meus pais, não um projeto, mas um desejo de ver os filhos numa situação melhor. Então, eu queria dar sequência à formação, ter um bom emprego, crescer financeiramente, né? Não só financeiramente, mas intelectualmente também. Eu sempre gostei muito de estudar, então almejava fazer uma faculdade, ainda era, nessa época, ainda muito confuso para mim. Então eu gostava de algumas áreas, me identificava muito com biologia. Então quando surgiu a oportunidade de eu fazer um curso que era próximo, querendo ou não é similar à biologia, né? Que eu fiz tecnologia em aquicultura, que é produção de organismos aquáticos. Mas se estuda a parte biológica para se poder produzir melhor. Então, em 2010, eu fui para a cidade de Alegre, no Espírito Santo, estudar no IFES, campus de Alegre, onde eu fiz a minha faculdade durante 3 anos. E aí eu passei a morar fora de casa. Com essa saída, com esse período morando no ambiente ali universitário, por mais que eu tivesse a minha fé, por mais que eu tivesse a minha caminhada, a base que os meus pais me deram, o ambiente acadêmico eu acabei que eu me deixei corromper um pouco, vamos dizer assim, né? O mundo ele oferece muitas coisas e principalmente para um jovem isso acaba sendo muito sedutor. Sim. Então gradativamente ao longo dos anos eu comecei a ir para festas, comecei, né, a beber, a me afastar da igreja. Então no último ano, no segundo para o terceiro ano, eu já quase não ia na missa. Outras expressões religiosas começaram a me chamar mais atenção. Então comecei a frequentar um centro espírita kardecista na época, porque havia um anseio interior de uma busca por espiritualidade, pelo sobrenatural. Então nesses 3 anos eu acabei crescendo intelectualmente, né, com projetos, né, me preparava já para um mestrado. Era o meu sonho, né, fazer mestrado, doutorado, depois me transformar em um pesquisador, um professor universitário, mas acabei indo me distanciando, né, de Deus, da igreja, era algo que para mim já não era tão essencial. De vez em quando eu ia, né, achava que poderia mesclar as duas realidades, mas Deus passou a ocupar um espaço bem pequeno na minha vida. Mínimo, exatamente. Em 2012, que foi o último ano da minha faculdade, eu já me preparando aí para o mestrado, já fazendo estágio, eu estava de férias na casa dos meus pais. Eles moram lá até hoje, que é um povoado chamado Ferruginha. A comunidade é São Sebastião de Ferruginha. E na época estava sendo promovido um retiro pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática da Diocese de Governador Valadares, chamado FIGE, que é Formação Integral de Jovens. E esse retiro já tinha acontecido um outro ano, ali em Ferruginha, em outros locais, e os jovens comentavam muito sobre o que acontecia no retiro, as experiências que cada um teve com os dons carismáticos, com o batismo no Espírito Santo. Então havia um comentário muito positivo em torno. E a minha irmã mais nova, ela queria fazer o retiro e me chamou. Falou, vamos comigo. E na época eu falei, não quero, esse povo de igreja é tudo fanático, tudo meio doido. Eu achava aquilo tudo muito estranho, né? Falei, não quero. Aí minha mãe falou, meu filho, você está de férias, você não tem nada para fazer, eu pago o seu ingresso, né? Sua inscrição. Faça. Eu falei, quer saber?
vou fazer. E aí quando me contaram a respeito das manifestações sobrenaturais, vamos dizer assim, que acontecia durante o retiro, aquilo me chamou muito a atenção, porque, como eu dizia, havia esse anseio, né, de busca pelo sobrenatural. Falei, vou fazer. E aí uma semana antes, havia um momento de adoração, um Kairos, em preparação já para o retiro. Teve um momento de adoração e eu fui diante do Santíssimo, um servo veio, orou por mim e eu nem lembro o que ele falou. Não era nada que fizesse muito sentido, fosse muito significativo, mas eu comecei a chorar copiosamente. Eu não entendia naquele momento o que estava acontecendo, né? E eu saí dali e eu falei assim, caramba, né? O que aconteceu? Eu senti que de fato algo tinha mudado dentro de mim, mas eu não sabia descrever o que era. Mas aquilo me fez naquela semana já me preparar e ir com muito mais entusiasmo para aquele retiro, né? Então, ao longo desses 3 dias de retiro, eu pude ter uma experiência muito profunda com Deus em todas as dimensões que o retiro trabalha, família, né? Afetividade, sexualidade. Então eu fui muito aberto, né? Deus fez com que o meu coração que estava resistente, através daquela experiência, se abrisse. Então fui aberto à graça de Deus. Então Deus fez, né? Quando nós nos abrimos a Ele, Ele faz, né? Sempre depende de nós uma resposta, claro, uma abertura. E aí no último momento daquele retiro, que foi um momento muito marcante, os servos chamavam até a frente os jovens que se identificavam com algum ministério. Então era um momento de envio, era final de retiro e os jovens eram chamados a se engajar em algum dos ministérios que existem dentro da renovação. E foi chamando, Ministério de Artes e Música. Eu falei, gente, eu não sei cantar, não sei tocar nada, não é meu. Pregação, eu fiquei, pregação. E foi, e passou, e todo mundo indo e eu ficando. Aí no final ele falou assim, se você não se identificou com nenhum ministério, mas você quer servir a Deus, vem aqui à frente. E eu fui achando que ia um grupão, né, como em todos os momentos. Quando eu olhei, só estava eu e um outro jovem. Falei, eita mãe, tá só nós dois aqui no meio. E aí eles rezaram, né, impuseram as mãos e oraram, e eu tive uma experiência muito profunda com a pessoa do Espírito Santo. Então tive aquilo que nós chamamos, né, da experiência do repouso no Espírito. Olha que graça. Mas foi uma experiência de graça, eu não sabia, mas era uma paz interior muito grande. E era naquele momento onde eu me questionava, para que Deus me chama? Em qual lugar, em qual ministério, para fazer o quê? Então naquele momento eu não entendia o porquê de ter sido tão expressivo, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava com 20. 20 anos Hoje eu estou já. com 29, quase 10 anos. Depois, né, já entrando aí na minha parte de chamado vocacional, eu fui entender, né, que ao que Deus me chamava, né? Não era simplesmente um serviço na igreja, mas algo muito maior. Então daí essa experiência ter sido tão marcante, ter sido tão profunda. E a partir dali, eu comecei a caminhar na igreja de uma forma mais intensa, né? Retornou, né? Retornei, né? Retornei à mãe igreja, né? E eu tive a oportunidade de, a partir dali, iniciar uma caminhada, um processo de conversão dentro da renovação carismática, que se estendeu aí por mais alguns anos até a minha entrada no seminário. Mas aquele retiro, aquele ano de 2012, foi o pontapé inicial. Foi ali que tudo começou, né? Bom, nós estamos então aqui no nosso programa Vida Consagrada com o Frater Felipe Miranda, está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, do seu projeto sua história de conversão, né? A gente começou nesse primeiro bloco falando justamente dessa experiência profunda, né, que ele teve, né, desse encontro pessoal com a pessoa do Espírito Santo e como isso foi frutuoso também para a sua vocação. Mas a gente vai continuar no nosso próximo bloco, continuando falando sobre a sua vocação, o seu processo vocacional. E eu quero perguntar no próximo bloco como foi então que ele conheceu o Instituto dos Padres e Irmãos Salvistas. Você fica com a gente e a gente volta já já, não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré e hoje contando com a presença do Frater Felipe Miranda, ele que pertence ao Instituto dos Padres e Irmãos Salvistas, está atualmente na nossa Arquidiocese de Belém e contava para a gente no bloco anterior sobre o seu processo de conversão, né, de encontro pessoal com o nosso Senhor.
E agora, Frate, deixa eu lhe perguntar, me permita, né, também essa pergunta, como foi então que o senhor, diante desse processo de conversão, né, desse chamado que o senhor ouviu, né, para esse retorno à vida da igreja e tudo mais, já que o senhor estava, né, distante, como é que foi que então surgiu, né, nesse contexto, um chamado vocacional, né, para um instituto de modo geral? Vamos falar primeiro sobre o chamado vocacional, depois a gente fala como foi que o senhor conheceu então o Instituto dos Padres Salvistas. Conte pra gente. Tá certo. Foi todo um processo, né? Foi algo que demorou algum tempo, então desde o início da minha conversão em 2012, eu saí daquele retiro com um desejo de servir a Deus. Eu experimentei do amor de Deus e eu queria aquilo para a minha vida. Então eu comecei uma caminhada dentro da renovação carismática, as formações para ministérios, comecei a atuar em alguns ministérios como de intercessão, pregação, e o desejo de servir na igreja, de anunciar a palavra de Deus, tanto de experimentar a cada dia o amor de Deus, a ação do Espírito Santo, mas também de levar outras pessoas, como pessoas da minha própria família, né, a viver também essa experiência. Então eu estava aí no meu último ano de faculdade, eu tive aquela experiência, eu voltei para Alegre, no Espírito Santo, finalizei a minha faculdade com a meta de fazer a prova para o mestrado, ingressar no mestrado, mesmo tendo a experiência ali com Deus, eu tinha os meus projetos, né? Mestrado, doutorado, dá para conciliar, pensei comigo, né? Não pensava em ser padre, essas coisas, nada, nem né? passava pela minha cabeça isso, né? No retorno, eu comecei a conviver já com alguns universitários que eram do meio católico, então já foi um ano também, mesmo dentro da universidade, já de caminhada com Deus. E no final do ano eu fiz as minhas provas, fiz a prova para a Universidade Estadual de Maringá, fazer um mestrado em Ecologia Aquática. E eu passei em todas as etapas, todas. Só que na disputa por vaga por professor, 2 candidatas com nota maior entraram. Então acabei ficando fora. E assim, naquele momento foi uma decepção muito grande, porque eu tinha projetado a minha vida para aquilo. Aí pensei, e agora? O que eu vou fazer? Voltei para a casa dos meus pais, só no próximo ano novamente que haveria as provas. E eu falei, meu Deus, né? Eu lembro que até nesse meio tempo eu fiz um encontro da renovação e aí uma pessoa orou por mim e falou que Deus estava encaminhando algo, que era para eu ficar tranquilo. Viria algo, né? Que eu não sabia o que era. E eu mandei alguns currículos, falei, vou tentar trabalhar pelo menos enquanto isso. E providencialmente uma empresa de Goiânia precisava de alguém para trabalhar dentro da área de ictiofauna, que era da minha formação. E a gerente comentou naquele dia, né, precisamos de alguém para tal função. E naquele dia chegou o meu currículo. Então ligaram, entraram em contato e eu fui chamado a trabalhar no estado do Maranhão, uma cidade de Carolina, junto à comunidade de pescadores ribeirinhas. Então eu passei a morar em Carolina, fiquei lá 2 anos e 8 meses. E nesses 2 anos e 8 meses, mesmo trabalhando, é um emprego que me preenchia, né? Eu estava feliz, cresci muito ali, tive muitas experiências, mas paralelo a isso eu comecei a trilhar também uma caminhada na comunidade onde eu estava inserido, que era a paróquia São Pedro de Alcântara, né? Da Diocese de Carolina. Ia frequentar o grupo de oração Metanoia. Então, o grupo de oração foi uma segunda família para mim, né? Que eu morava só, longe dos meus pais. E ao longo desses 2 anos e 8 meses, eu fui me aprofundando cada vez mais na renovação. Sempre Deus, de uma forma muito providencial, fazia com que o meu emprego não me atrapalhasse nas funções da igreja. Então, às vezes, ia surgir alguma função que eu teria, por exemplo, que abrir mão da missa dominical. Eu rezava e falava, Senhor, isso é prioridade para mim, mas eu preciso do meu emprego. Então, providencialmente, Deus colocava outra pessoa ou surgiu uma oportunidade de participar na missa do sábado à noite. Então, ali eu pude tocar na providência de Deus, né? Quando a gente tem a reta intenção de querer servi-lo. E já para o próximo do ano de 2015, já no final do período do meu emprego, né, da estadia ali em Carolina, eu fiz um encontro em São Luís do Maranhão, onde eu conheci a Fraternidade O Caminho, que é uma fraternidade, né, religiosa. Sim. E eu lembro que me chamou muito a atenção o hábito, a forma como eles viviam, a oração. E ao longo desse período, as pessoas começaram a me questionar, principalmente no ambiente de igreja. Nossa, um jovem,
você tem um jeito de padre? Você não quer ser padre? Eu pensava comigo, falava, isso é um absurdo, só porque eu sou jovem e estou na igreja, o povo já acha que quer ser padre. Quer ser padre. Só que aquilo foi me incomodando e eu percebi que não era um incômodo simplesmente do que as pessoas falavam. Era algo que de fato gerava um incômodo no meu coração. Eu falei, gente, por que isso me incomoda tanto? E foram surgindo e pessoas em oração muitas vezes falavam que me viam a um chamado especial e um ou outro, o senhor é padre, é seminarista? Eu falei, meu Deus, será que Deus está me chamando a isso? E eu comecei a cogitar a possibilidade. Eu tive experiências assim muito marcantes, né? Eu lembro que uma vez, às vezes eu tinha que sair também, trabalhar em outros estados nessa empresa, então eu fiquei um tempo no Tocantins. E indo à missa ao domingo, eu ia a pé, era uma distância assim não muito grande, eu a pé com a minha camiseta de igreja, né, como bom recém-convertido, crucifixo. Aí umas crianças brincando na rua pararam e falaram assim, o senhor é padre? Eu falei, misericórdia, até a criança é impossível uma coisa dessa, né? Olha só. Eu falei, não sou padre, expliquei. Contei. No outro dia eu passando, as crianças de novo, olha o padre, olha o padre. Todo dia que eu passava, aquelas crianças gritavam, olha o padre. Eu falei, meu Deus, até criança está falando, eu acho que Deus está me chamando mesmo, né? E eu comecei a cogitar essa possibilidade. Então, o primeiro chamado eu senti foi ao sacerdócio, propriamente. Né? O amor que eu comecei a desenvolver pela liturgia, pela Santa Missa, né? Pela tradição da igreja, a riqueza, né? Que nós temos na nossa igreja. Mas conhecendo a fraternidade, o caminho e a dinâmica, a estrutura da vida religiosa, os elementos da vida religiosa, aquilo me fascinou. E eu via que a vida religiosa é de fato um chamado a viver uma radicalidade mais profunda do nosso batismo. Então ali eu comecei a desenvolver esse desejo, né? Comecei a me sentir chamado também à vida religiosa. O hábito me chamava muito a atenção. Então, assim, eu já havia me consagrado a Nossa Senhora em 2013 pelo método de São Luís de Montfort e isso foi essencial também na minha caminhada, o amor a Nossa Senhora. Então, tudo isso foi convergindo para o meu chamado vocacional. E chegou no final, próximo já de 2015, final de 2015, eu já tinha esse desejo de tirar um tempo para fazer uma experiência vocacional, para me aprofundar mais, mas tinha o meu emprego. Né, que eu gostava muito, mas eu falei, entre o meu emprego e Deus, agora Deus é prioridade, né? E aí em 2016, início do ano de 2016, eu fui dispensado do meu trabalho e foi interessante, porque na hora que eu fui demitido, eu senti uma paz no coração muito grande. Eu falei, gente, não é normal isso, né? Você foi... Geralmente você fica exatamente frustrado, triste. Eu falei, não, Deus quer. Então eu tirei o ano de 2016, retornei para minha família, tirei o ano de 2016 para a experiência vocacional. E foi exatamente nesse ano em que eu conheci pela internet o nosso instituto, né? Os Salvistas. E eu lembro que me chamou muito a atenção exatamente o zelo que eles tinham pela liturgia, pela igreja, o uso do hábito e ao mesmo tempo a espiritualidade carismática, porque era algo essencial para mim, né? Toda a minha conversão, né, se deu. Eu falei, gente, é possível viver as duas coisas, né? E no próprio encontro vocacional eu vi isso, o equilíbrio entre a tradição, o amor à igreja, então o latim que é rezado às terças e quintas, o hábito, né, a obediência ao Papa, tudo aquilo que a igreja tem de riqueza, mas ao mesmo tempo a abertura ao novo do Espírito, à espiritualidade carismática, aos dons. Então eu fiz o encontro vocacional no ano de 2016, próximo já do meu aniversário, e eu falei para Deus, olha, Senhor, seja feita a tua vontade, mas se a minha for levada em consideração, eu quero que seja aqui. E eu rezei, passei a rezar todos os dias desde o meu encontro vocacional, a oração de Nossa Senhora de Pentecostes, que é a nossa padroeira, pedindo essa graça. Então, em 2016, eu fiz o encontro vocacional, fui aprovado no mesmo ano, e em 2017, eu ingressei no Instituto. Então, foi aí o início da minha caminhada dentro da Fraternidade de Jesus Salvador. Entendi. E nesse processo assim, né? Porque o senhor teve esse desligamento da família já antes de entrar no instituto, né? Porque foi trabalhar, né, numa outra cidade e tudo mais. Como foi que a sua família lidou com essa situação, né? De deixar o trabalho, né? E às vezes a família sempre fica com o pé atrás. Ele vai deixar um emprego, o cara está com a vida já estruturada, assim, orientando a vida para ir para o seminário, para ser padre e tudo mais. Como foi que eles conciliaram essa situação toda para o senhor?
A minha família sempre me apoiou muito, né? Então eles de fato sempre quiseram a felicidade dos filhos, né? Os meus pais. A minha mãe, ela acompanhou de forma muito próxima o meu processo de conversão, que foi, querendo ou não, paralelo ao dela. Como eu disse, ela sempre foi muito católica, mas no período em que eu passei a caminhar mais intensamente, ela também, porque ela havia estado um tempo afastada pela questão da situação de morar no interior, então ela acompanhou muito próximo. E ela, como sendo muito católica, sempre rezou muito, né? Os avós, tem uma herança familiar católica muito forte, ela ficou muito feliz. O meu pai, ele abriu o coração, né? Ele falou assim, olha, meu filho, é o que você quer? É o que você quer? Eu falei, eu te apoio, se é para a sua felicidade. Eu vou ser sincero, eu não esperava isso. Então ele falou assim, ele deixou claro um pouco a insatisfação dele. Mas ele disse, se é o que você quer, vá. Porém, até hoje ele fala isso, né? A casa dos seus pais está aberta. Se um dia você perceber que não é isso, volte. Mas claro que ao longo desses anos também, de início ele era muito mais resistente. Então ele foi vendo aquilo que Deus foi fazendo, que eu estava de fato feliz, e Deus foi agindo na vida dele muito também, né? Então minha família me apoiou muito, muito. Graças a Deus eu tive, e é essencial isso, né? Minha mãe reza muito pela minha vocação, ter o apoio da família é essencial. Entendi. E para o senhor, como é que foi então esse processo de entrar no instituto, né? Porque você está vendo uma realidade, né, fora, né, com as suas atividades ali, a sua rotina própria, e agora deixa isso para ir para viver uma outra realidade, uma outra rotina, conviver com pessoas que o senhor não conhecia e tudo mais. Como é que foi, né, esse processo para o senhor? Foi um desafio muito grande, claro que é uma graça, mas o fato de ser uma graça e de você ser feliz não quer dizer que não haja sofrimento, né? Então o sofrimento ele nos forma também. Então, claro que houve muitas dificuldades, porque abrir mão de uma independência financeira, né? Abrir mão de você, né? É o que Deus nos chama, né? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, tanto no convívio com os irmãos, porque nós éramos 14 em uma turma, morando em uma casa muito apertada, cada um de um estado, uma cultura diferente. Então, conhecer os outros e se conhecer. Esse processo de autoconhecimento foi muito desafiador, mas em tudo isso eu pude experimentar e tocar na ação da graça de Deus, né? Deus que forma através da dificuldade, muitas vezes comunitária, através das suas crises pessoais, a saudade da família, né? A vivência já, porque embora ainda se professe voto só depois do noviciado, mas todo candidato já é chamado a viver a pobreza, a obediência, a castidade. Então foi um desafio muito grande, mas ali Deus vai nos formando, Deus vai nos lapidando, né? Então Jesus foi carpinteiro não é à toa, é para pegar os troncos, as madeiras entortadas que somos nós, né? E ir lapidando. Então o processo formativo é um processo de lapidação, mas assim, é uma experiência muito profunda com a graça de Deus, né? Está sendo, né? Que eu ainda estou no meio desse processo, sensacional. O senhor poderia destacar para a gente assim, uma dificuldade ou então alguma coisa assim que mais lhe desafiou, né, nesse processo desde quando o senhor ingressou no instituto até hoje, né? Alguma dificuldade, alguma situação assim que mais lhe desafiou assim, pessoalmente para o senhor enfrentar? Eu acredito que a dimensão a qual nós somos chamados a viver a vida comunitária. Então, cada um já tinha uma caminhada pessoal com Deus. Mas quando você entra no seminário, você é chamado a caminhar junto com a comunidade. Então, não é simplesmente, né, o Padre Micael, que foi nosso formador de aspirantado, ele dizia, a salvação ela não é individual, ela é pessoal. Porque, por mais que seja cada um, mas ela passa pelo outro. Então, muitas vezes você tem que abrir mão de si para ajudar o irmão, muitas vezes o irmão que tem que se abaixar até você e te ajudar. Então, é se abrir mão da independência, da individualidade, porque aí você resbala nas dificuldades de cada um, na cultura de cada um, muitas vezes na forma de pensar que é diferente da sua. Então, criando uma harmonia, né, com os irmãos, com a comunidade. É um processo em que a comunidade te conhece, você conhece a comunidade.
Então, assim, não é fácil. A vida comunitária, eu digo que é uma das maiores graças que nós temos, mas é ao mesmo tempo o maior desafio, né? O maior desafio. Mas, né, Cristo ressuscitado se manifestou aos 12 em comunidade, né? Pentecostes foi em comunidade. Então, as maiores graças Deus opera quando nós somos comunidade, né? Tomé não viu Jesus quando ele apareceu porque estava fora. Teve que voltar para que Jesus pudesse se mostrar a ele. Então, não dá para a gente querer trilhar sozinho. É junto com a igreja, junto com os irmãos, é o caminho seguro, né? Se o senhor escrevesse isso daqui num papel, eu já assinava embaixo, concordando com tudo o que o senhor estava falando. Você sabe muito bem disso, né? A gente vive também, realmente, é um desafio, mas a graça está aí para nos auxiliar e para nos impulsionar sempre. Bom, nosso programa Vida Consagrada, então, contando com a presença aqui do Frater Felipe Miranda, ele que é religioso salvista, está contando para a gente um pouquinho da sua história vocacional, seu processo, né, de formação dentro do Instituto dos Padres e Irmãos Salvistas. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural, você fica com a gente volta na sequência, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e também com a presença do Frater Felipe Miranda, ele que é religioso salvista e está aqui contando um pouquinho para a gente sobre a sua história de vida, o seu testemunho vocacional. E agora eu quero perguntar para o senhor, Frater, que o senhor partilhasse também o pessoal de casa conhecer, quem não conhece, né, pudesse conhecer um pouquinho quem são então os padres e irmãos salvistas, né? O que é um Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador. Conte para a gente. Pois bem, como eu havia dito, eu ingressei em 2017 no nosso instituto. Então, a nossa obra, Fraternidade Jesus Salvador, ela possui os 2 institutos religiosos, masculino e feminino, os servos e as servas de Jesus Salvador, e também o ramo leigo, né? A Ordem Terceira, a Irmandade, Juventude Salvista. Então, é uma obra que foi fundada, né? A Fraternidade foi fundada em 93 e os institutos em 1994, pelo padre Gilberto Maria Defina, um padre brasileiro, que inclusive agora no próximo ano oficialmente se dará início o seu processo, a abertura do processo de beatificação. Então, para nós é uma alegria muito grande, né? Nosso fundador, que é um padre que já tem uma fama de santidade muito grande. Então, ele funda a Fraternidade, que tem como carisma o louvor de Deus. Principalmente o seminário, o instituto, ele nasce de uma necessidade de alguns seminaristas, que ele dava aula na FAI, que é a Faculdade do Ipiranga, então ele tinha um contato com os seminaristas. E muitos vinham do meio carismático, com o chamado à vida sacerdotal, porém no seminário não podiam exercer a espiritualidade. Havia ainda uma resistência, né? Muitos que não gostavam. Então esses seminaristas procuraram o padre Gilberto e começaram a apresentar a ele as suas dificuldades, as suas queixas, né? Eu quero ser carismático, mas eu quero ser padre, eu não posso viver as duas coisas. Até que alguns fizeram a proposta: padre, por que o senhor não funda um seminário carismático? Então o padre Gilberto de início achou aquilo um absurdo, já era um padre idoso, aposentado, mas foi uma inquietação, um chamado de Deus, até que ele percebeu que de fato era a vontade de Deus. Então aí nasce o seminário Nossa Senhora de Pentecostes, né, os institutos. O padre Gilberto também teve uma experiência com o batismo no Espírito Santo após os 60 anos de idade. Então a obra em si, ela possui essa espiritualidade carismática, a abertura à ação do Espírito, aos dons do Espírito Santo, ao mesmo tempo que traz aquilo que já é próprio da vida dele, né, da experiência dele como padre, desde antes do concílio, que é o amor à tradição, o zelo pela igreja, né, pela tradição da igreja. Então, o carisma da fraternidade do nosso instituto é o louvor de Deus, muito mais do que o louvor a Deus. Não são simplesmente atos de louvor, né? Mas o salvista, ele é chamado a transformar em sua vida uma vida de louvor, né? Uma vida voltada para Deus. Então, louvor como reconhecimento de quem é Deus, o nosso único necessário, e quem somos nós, né? Daí o marrom, né? O marrom que remete ao pó, de onde nós viemos e para onde voltaremos. Então, reconhecer quem é Deus na nossa vida. E, como eu dizia, através de uma busca de santidade, né, que se dá através da experiência do batismo no Espírito, a abertura ao Espírito Santo, a ação do Espírito, transformar a nossa vida em louvor a Deus.
Que cada ato, que cada gesto, que cada instante da nossa vida seja para a glória de Deus, né? Então é um carisma desafiador, imagino. Exigente, né? Mas é muito belo, né? Muito profundo. Então o nosso carisma é esse, né? Nós somos missionários, estamos aí, temos casas de missão aqui no Brasil e também na Europa, e procuramos em cada ato pastoral, em cada missão a qual nós somos chamados, né? Como é o nosso lema, né? No mínimo dar a Deus o máximo. Então, nas mínimas coisas ou nas grandes, fazer que em todos os momentos Deus seja louvado. Através, né, do conduzir as pessoas a uma experiência com Deus. Então, conduzi-las à experiência com o batismo no Espírito Santo, para que assim Deus seja louvado. Então, nós somos chamados a sermos servos da salvação, né? Servos de Jesus Salvador. Excelente, que lindo, né? Conhecer e aprofundar um pouco mais, né, desse carisma maravilhoso, né, que está aí presente na nossa igreja. Agora, Frater, como é que foi então esse processo, né, de formação que o senhor ainda está passando, Sim. né? Então explique também um pouquinho para a gente quais foram as etapas que o senhor já passou e qual é a etapa que atualmente o senhor está Sim. vivendo, né, está sendo formado dentro do Instituto. Então, eu fiz o meu encontro vocacional em 2016, fui aprovado, ingressei no ano de 2017 na etapa que nós chamamos de aspirantado, que é próprio da vida religiosa, então onde nós aspiramos, né, a vida religiosa. Então, em um ano de aspirantado, depois 2 anos de postulantado, e como a nossa formação ela é ao mesmo tempo religiosa, né, e seminarística, então são paralelas. Então, nos 2 anos de postulantado, atualmente é 3, eu ainda peguei, na minha época foram 2 anos, né, foi mais breve. Junto a isso tem também a etapa da filosofia. Então, 2 anos de postulantado, filosofia. Posterior a isso, no ano passado, que foi o ano de 2020, eu ingressei no noviciado. Então, Só antes de você falar do noviciado, a filosofia o senhor faz também lá tudo em São Paulo? Isso, é um Instituto São Boaventura que atende a formação da diocese. Então, tanto os seminaristas diocesanos quanto os religiosos, né, fazem faculdade nesse mesmo instituto, né? A nossa casa-mãe ela está situada na diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Entendi. O nosso bispo é o tal bispo Dom José Negre. Entendi. Então, depois desse período de filosofia, né, qual é o período seguinte que vem? É o noviciado, né, que foi no ano de 2020. Então, é uma etapa onde o candidato se retira. Então, é numa casa que não é onde são as demais etapas de formação. Nossa casa, o noviciado, é em Tapecerica da Serra, interior de São Paulo. É uma chácara. Então, é uma etapa de mais oração, de mais silêncio. Nós não temos férias, ligações para a família ao longo do ano, só 4. Não temos acesso a redes sociais. Então, é um tempo onde o candidato conhece melhor o carisma, a vida religiosa, a palavra de Deus, onde ele se prepara para posteriormente professar os votos. Então, como é a etapa que antecede a profissão dos votos, é a alma da formação, vamos dizer assim, é o coração, né? Uma etapa muito importante, onde você se aprofunda mais, né? Tanto no Instituto, as constituições, a própria vida religiosa, os votos. E, assim, além de ser uma etapa em si que já exige isso, coincidiu com a pandemia, né? Que todo mundo acabou tendo que fazer um noviciado, né? Então, nós já estaríamos lá por causa da etapa. Mas foi exatamente o ano que surgiu a pandemia, então foi um ano, além das exigências que já tem, foi um ano um pouco complicado, porque todo mundo preocupado com a família. A nossa turma, praticamente todos pegaram Covid, Nossa. Teve irmão que foi internado. Mas em meio a todo esse sofrimento, a toda essa tribulação, a gente pôde tocar na providência de Deus, na ação de Deus, na confirmação da vocação, porque aí fica até a dica para quem nos acompanha, né? Tudo que é de Deus vem acompanhado de provações, então de exigências, né? Onde a nossa fé é testada. Então as coisas de Deus, elas nunca vêm fáceis, né? Então se tem muita provação, é sinal de que é de Deus. Então as nossas vocações ali foram provadas de forma profunda nesse ano, né? E aí no início já desse ano, que nós passamos o ano inteiro do noviciado, eu e mais os irmãos da minha turma todo, fomos 8, né? Então nós fomos aprovados para a profissão dos primeiros votos de pobreza, obediência e castidade. Então no início desse ano de 2021,
Eu professei os votos no dia 6 de fevereiro. E posterior à etapa do noviciado, nós temos a etapa que é a qual eu estou vivendo, que é chamada tirocínio pastoral, que é uma etapa de experiência missionária. Antes da teologia, antes dos votos perpétuos, o candidato fica um ano inserido em uma das missões, ou aqui no Brasil ou na Europa, convivendo com os missionários, auxiliando no trabalho pastoral, então tendo um contato prático realmente do que é a missão, os desafios da missão, a forma como o carisma é chamado a ser vivenciado na prática. E eu recebi, por parte aí do conselho dos meus superiores, a missão de estar aqui em Belém, na Paróquia da Natividade. Nós temos uma missão na Paróquia da Natividade, no bairro Sideral, e uma missão no bairro do Tapanã. Uhum. Então eu e um outro fráter da minha turma que está no Tapanã viemos aqui para Belém e está sendo um ano maravilhoso, uma experiência profunda realmente de missão. Tem sido um ano de muita graça. Quais são as atividades que o senhor desenvolve, pastoralmente, atuando ali na Paróquia da Natividade? Sim. Então, como bom salvista, não só eu, mas todo salvista, nós somos chamados a ser de tudo um pouco, Então, como a gente está a serviço da salvação, no mínimo devemos dar a Deus o máximo, O nosso fundador também dizia que onde estiver a igreja, lá estará um salvista, e onde ela não estiver, nós a levaremos lá. Então, o nosso carisma, ele exige de nós essa abertura a servir a igreja, a servir a Deus naquilo que é necessário. Então, nós temos uma paróquia aqui no Sideral, a Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente nós temos 2 padres, Padre Moisés, que é o pároco, o Padre Miguel, que é o vigário. Então, eu os auxilio, procuro contribuir nas atividades, na dinâmica da paróquia. Então, tanto na parte de formação, acompanhamento das pastorais, dos movimentos que existem na paróquia, o tirocinando também, então, como religiosos, mesmo nas missões com 1, 2 ou 3, mas nós somos chamados a viver a vida religiosa. Então, também a contribuição no sentido da vivência da casa, Nós temos as nossas orações diárias, nós temos as formações também, a formação permanente, mesmo depois da ordenação. Mas junto à paróquia, é uma paróquia muito ativa, graças a Deus. Então tem sempre muito o que fazer, auxiliar nas missas, no serviço do altar, numa visita, um atendimento de oração, acompanhamento junto aos jovens. Então naquilo que é necessário, naquilo que Deus chama, nós estamos lá. Agora para o senhor que está passando por esse processo formativo dentro da fraternidade, do Instituto, como é que está sendo para o senhor essa experiência missionária de estar aqui em Belém do Pará, conhecer aqui, saborear um pouco da nossa cultura, da nossa regionalidade, nosso ser mesmo caboclo aqui, da Amazônia, experimentar a nossa culinária também, porque é bem diferente daquilo que se experimenta, que se vive lá no Sudeste, no Sul, de modo geral. Como é que está sendo para o senhor também? E importante também para a sua formação, dentro do Instituto. Então, quando eu vim para cá, eu vim com essa consciência, Eu vou auxiliá-los, Vou ajudar o povo, mas também o povo vai me ajudar. Então, a experiência missionária, muito mais do que você talvez contribuir para a paróquia, para a missão que a gente procura fazer, mas é também aquilo que é a missão, que o povo de Deus nos ensina. Então, de fato, é uma cultura muito diferente da de Minas Gerais, da de São Paulo, a culinária, mas é um povo que eu já amo, é uma culinária que eu já amo. Tive experiências muito boas, é um povo muito acolhedor, Então, assim, a gente toca no calor do povo, um povo caloroso, nos acolhem com alegria. E a cada dia você aprende, Em cada partilha, em cada conversa, em cada momento de oração. Então, eu digo que eu retorno para a formação com uma visão muito mais ampla sobre missão, com uma experiência muito mais concreta do que é a missão e com um desejo ainda maior de ser missionário, porque aqui a gente toca na força do carisma, naquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, naquilo que Deus faz na nossa vida, no contato com o povo a cada dia. Então, eu ainda não conheci o estado, não conhecia Belém. E eu saio daqui, eu retorno agora dia 26 de dezembro, após a nossa festividade, eu retorno para Minas de férias e depois para São Paulo para dar sequência à minha formação, iniciando a teologia.
Então meu coração já está um pouquinho apertado. Já estou com saudade do povo, já está em clima de despedida. O maior desafio aqui de fato é o calor, mas esse calor Realmente. que também se reflete no calor humano. Então é um povo muito acolhedor. Gostei muito da missão, gostei muito das experiências, das partilhas. É incrível, é sensacional. Tenho desejo de futuramente voltar e é um campo de missão muito grande, né? Eu fiz meu aniversário dia 10 de outubro e exatamente foi o dia do Sírio. O dia do Sírio, olha só. Então, assim, tocar nessa experiência da fé do povo à Nossa Senhora, né? Dessa devoção à Nossa Senhora de Nazaré, eu digo que foi o maior presente que eu recebi de aniversário esse ano, foi viver o meu aniversário na programação do Sírio, que foi um pouco ainda limitada pela questão da pandemia, Sim, sim. mas na nossa paróquia a gente teve a visita da imagem, então tocar na fé do povo, né? Esse povo que ama Nossa Senhora, essa figura mariana linda que nos leva a Jesus, né? Que nos conduz a Jesus Salvador. Então eu saio daqui com um coração muito feliz, muito grato a tudo que Deus fez e continua fazendo na minha vida aqui. Você tem que vir aqui num Sírio mesmo Então, normal. eu vi vídeos, eu Tem falei, que meu vir. Deus, se o Sírio com essas restrições todas, já é essa emoção, já é esse calor Eita. humano, já é essa fé que você sente, né, essa espiritualidade, imagina com o povão todo, Você né? vai ver só uma coisa. Deixa essa pandemia passar que você vai ver uma coisa. E com muita maniçoba, né? Que Claro, é maravilhosa. não pode por faltar. Bom, Frater, nós já estamos chegando no fim do nosso programa. A última pergunta que eu lhe faço, e faço também a todos os nossos entrevistados aqui do nosso programa Vida Consagrada. Valeu a pena ter deixado tudo, né, deixado o seu emprego, deixado, né, os seus projetos pessoais, para fazer a vontade de Deus na sua vida, né, se consagrar a Deus através, né, da Fraternidade Jesus Salvador? Vale muito a pena, né? Jesus, ele nunca prometeu a ninguém felicidade ou facilidade nesta vida, né? Felicidade a gente tem. Ele disse que seria um caminho de cruz, é uma caminhada exigente, seguir a Cristo não é fácil, né? A nossa fé é provada, nós temos que dar o nosso sim a cada dia, mas vale muito a pena. A gente larga tudo pelo tudo. Então, Cristo é tudo, Cristo basta, né? Jesus Salvador é o nosso único necessário. E é óbvio, né? Quem largou tudo para seguir a Jesus nunca vai ficar desamparado. Ele prometeu 100 vezes mais e a vida eterna. Então, o povo de Deus é a nossa família, né? Nós estamos o tempo todo amparados naquilo que são as nossas necessidades materiais, espirituais. Então, vale muito a pena, né? Você que nos acompanha, talvez algum jovem, se você sente o chamado, não tenha medo. Abra o seu coração, deixa Deus conduzir. Saiba que quando Jesus vai à nossa frente, a gente pode ir tranquilo, né? É um caminho seguro. Como eu dizia, é um caminho de desafios, mas é um caminho de felicidade. Vocação acertada, vida feliz. Então, se Deus nos chama a uma entrega total, a uma entrega maior, tanto na vida sacerdotal ou religiosa, nós só seremos plenamente felizes vivendo isso, assim como as demais vocações, né? Então, Deus já tem um chamado, uma vocação para cada um. Resta a nós nos questionar e abrir o nosso coração e deixar que Deus faça, que Deus conduza. Bom, e se alguém desejar, quiser conhecer, né, se aprofundar um pouquinho mais sobre o carisma, quiser conhecer um pouquinho mais os salvistas, como é que faz, né? Onde procurar, com quem conversar? Olha, eu digo que hoje em dia o meio mais acessível são as redes sociais, né? Então nós temos a nossa página no Instagram, @salvistas, ou só digitar lá salvistas, não tem erro. E no Facebook também, tem os nossos telefones, WhatsApp para contato, vocacional, caso alguém se interesse, ou em algumas das nossas missões. Então pode entrar em contato, como eu dizia, aqui em Belém nós temos a missão no Sideral, a Paróquia da Natividade, com os nossos missionários que lá residem, e a Paróquia do Tapanã. E temos aí espalhado pelo Brasil, mas rede social, né, é um instrumento grande de evangelização. No YouTube também tem o nosso canal, então é só procurar @salvistas ou digitar só salvistas que vocês vão nos encontrar.
Bom, Frater Felipe, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelo seu testemunho, sua história de vida partilhada aqui com a gente. Que Deus o abençoe muitíssimo aí nesse processo vocacional que o senhor vai continuar, né? Que não parou, né? Mas que vai continuar nessa formação na teologia e que de fato a gente possa daqui a um tempo entrevistá-lo novamente, quem sabe como sacerdote já, olha só, se Deus quiser, será uma grande alegria pra gente. Nós viu? dois sacerdotes. Nós né? dois, Quem olha sabe? só. Que Deus Agradeço abençoe. muito a acolhida, a todos que nos acompanham. Rezem por nós, né? É uma vocação religiosa, sacerdotal, ela só fica de pé à custa de muita oração, né? A oração do povo de Deus, que é uma oração forte. Então rezem por nós, pelas vocações, e agradeço imensamente a oportunidade de poder dizer, transmitir a vocês um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Na minha história de louvor. E eu tenho certeza que Ele faz na vida de todo mundo, cada um tem um testemunho, tem uma história, e é sempre enriquecedor uma partilha, né? É isso Muito aí. obrigado. Eu que agradeço. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação no nosso programa de hoje. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.